convidado de hoje. Semana passada eu dei um spoiler, se você assistiu o programa você já deve saber. Paulo Pandiardian, um membro da nossa comunidade que escreveu um livro sobre Global Business Group e ele tem ideias muito empreendedoras. Denis, o que ele contou para você durante essa entrevista? O lançamento do livro foi essa semana e nós vamos fazer um sorteio. Olá, boa noite, Vatinê, obrigado. Hoje nós estamos aqui, vamos trazer para vocês uma pessoa, um amigo, um colega jogador de tênis. Vou trazer para vocês o meu amigo aqui, Paulo Pandiardian. Paulo, muito bem-vindo, tudo bom? Tudo bem, muito obrigado. É um privilégio estar aqui com vocês na Conexão Armênia. O privilégio é nosso ter você aqui, ainda mais nesse momento aí que o que a gente vai falar, o lançamento do seu livro é um tema interessante para o momento e talvez até durante um bom tempo ele vai estar em evidência aí. Apresentar o Paulo. Paulo Pandiardian é jornalista, é diretor-geral da Pan Brasil Comunicação Empresarial, trabalha com comunicação corporativa, gerenciamento de crise, mestrias de cerimônia, organização de eventos, relações públicas, institucionais e governamentais. Chefiou o gabinete da subprefeitura da Vila Mariana, foi head de relações institucionais e governamentais do Senai e foi também diretor de relações institucionais e comunicação corporativa da Ushop, a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping, entre outras diversas passagens. Ele está aqui hoje para falar sobre o livro GBG, Global Business Group, ao qual ele foi coordenador editorial e coautor do livro. Paulo, livros aqui é algo que está começando, é um lançamento de livros, ainda mais nessa pandemia, ela cresceu bastante. O tema do seu livro, qual que é o tema, o foco dele, e ele foi bolado pré ou durante a pandemia? Vamos lá. Antes de falar do livro, me permita mais uma vez dizer aqui do privilégio que é estar dando essa entrevista ao Conexão Armênia e contar uma coisa que talvez você não saiba. No passado pregresso, aí, em outras eras, no século passado, eu diria até no milênio passado, tem um outro grupo que eu gostaria de fazer até uma referência aqui. Eu, Yervan Tamjan, Ana Maria Chakmakian e Tadeusz Kassabian tentamos fazer um programa armênio ainda na TV aberta. Só que TV aberta, né, os valores são muito diferentes do que nós temos à disponibilidade hoje. Então, naquela época nós não conseguimos, mas é importante fazer a referência de quem já tentou e falar da alegria de quem conseguiu, né? É uma alegria muito grande, sempre foi um sonho ter um programa com essa dimensão, além dos outros veículos armênios que nós temos, né? Mas já entrando então no tema do livro, na verdade o GBG, que você disse muito bem, o Global Business Group, é um grupo que eu faço parte há algum tempo, né? E ele é um grupo muito democrático, muito aberto, que recebe profissionais de diversas áreas, e há algum tempo ele se especializou, dividiu-se em algumas áreas, especializando-se nelas, né? Então, criou-se uma área de M&A. O que é M&A? Mergers and Acquisitions, né, no inglês, que seria o equivalente a fusões e aquisições em português, né? Que nada mais é do que venda e compra de empresas, né? Então, existe um grupo específico sobre isso, e pela qualidade dos profissionais presentes, surgiu a ideia de fazer um livro, não só até para comemorar 5 anos desse grupo, do GBG, mas também para que fosse uma referência do M&A no Brasil, porque a gente não tem muita literatura, nem de mercado, nem acadêmica, sobre esse tema. Então, eu já conheço a editora Literária de ter feito um outro livro, o Engage for Business, em 2019, e com eles também desenvolvi, levei a ideia para esse outro nosso grupo GBG, que abraçou com muita alegria. Mas fomos também atropelados no meio do caminho pela pandemia, né? Dentro do planejamento, o livro era para ter saído já o ano passado, né? Então, ele demorou para conseguir fechar o número de autores em função de todas as dúvidas que surgiram nesse período, e depois, agora ele está lançado, está pronto no sentido, né, físico. Eu estou aqui com vários exemplares, e eu gostaria até de fazer um oferecimento, se vocês puderem depois sortear um livro para algum dos, né, os nossos ouvintes, telespectadores, leitores, agora é tudo junto. E a gente, então, tem este livro pronto, são 11 coautores. Temos a felicidade de ter também um apresentador do livro, que é o ex-ministro do Planejamento e Orçamento, Antônio Candir,
que também, para nossa alegria, é de origem armênia, né? Isso. O prefácio é feito pelo Mauro Oliveira Freitas, que é o presidente do grupo, e óbvio, o livro como um todo, o subtítulo dele é Histórico, Cases de Sucesso, Desafios e Oportunidades de M&A no Brasil. Mas cada autor mostra o M&A sobre um aspecto diferenciado. E nós temos autores que estão nos Estados Unidos, vários autores que são de outros estados e alguns poucos autores que são de São Paulo. Então, realmente é um livro aí multicultural, né? E até multinacional por conta desses autores que estão fora do Brasil. Então, a essência dele, para começar o nosso papo, é essa. Ah, legal. Você já me inverteu todas as perguntas que eu tinha aqui, então vamos lá. Como foi juntar todos esses autores que tiveram a sua participação aí no livro? Porque não só a pandemia, mas o modo como cada um interpreta é muito diferente um do outro, os conceitos cada um interpreta de um jeito diferente. Vamos dizer, o tema de cada um com certeza será diferente, né? Mas eu tive um duplo papel nesse livro. Eu tenho um capítulo nele, onde eu também falo dos desafios do M&A no Brasil, mas tive o prazer de ser o coordenador editorial. Ou seja, então eu era a primeira pessoa a receber o capítulo de cada um dos coautores, né? E poder conversar com essa pessoa justamente para ter um fio condutor ao longo de todo o livro e ter mais ou menos essa unicidade que você está citando, né? Para não ficar muito diferente o estilo de escrita de cada um. Então, ou seja, quem lê os diversos capítulos vai estar lendo as características de cada um dos coautores, mas não vai sentir uma diferença muito grande de abordagem, né? Porque o guarda-chuva central do livro é o M&A, e às vezes alguém vai contar lá um determinado case de sucesso, né? Alguma experiência internacional. Eu falo particularmente de uma experiência que eu tive com o dono de uma rede de lojas aqui no Brasil, que a gente estava tentando fazer justamente o M&A. Então, ele é bastante interessante. As pessoas... Eu brinco que eu só costumo trabalhar com gente que é melhor do que eu. Então, todo mundo que está nesse livro é de altíssimo nível. E o que a gente espera é que ele seja realmente um livro de consulta, né? Um livro de referência para o M&A no Brasil, que, como eu disse agora há pouco, tem muito pouca literatura, né? Então, a gente está trazendo esse livro para dar um pouco mais de dinamismo e academicismo para o M&A. Esse conceito que você está falando, jogando em português, fusões e aquisições, assim, um resumo, o que seria? Só para quem está assistindo entender o que é. Claro, tem várias modalidades, mas se você pensar em fusão e aquisição, nada mais é do que compra e venda de empresas, né? Então, você tem sempre um elo que a gente, como profissional de M&A também, que eu também sou, fazemos, onde você junta, né, alguém que tem vontade de comprar um ativo com alguém que tem a vontade de vender aquele ativo. E você faz todo um trabalho de aproximação, de avaliação, de validação das informações, né? E, obviamente, depois criando um ambiente positivo para que comprador e vendedor façam a negociação final e fechem aí um determinado acordo. Tudo isso é sempre com muito sigilo, né? Normalmente, o que você vê na imprensa, que sai no jornal, sai no Valor Econômico, são as ações já terminadas, né? Já realizadas. Mas você não sabe, por trás daquilo, quanto tempo aquela negociação levou para dar certo. Às vezes é coisa de meses, às vezes é coisa de anos, né? No sentido, não de morosidade, mas no sentido mesmo de tempo de assinar toda a documentação, de avaliar toda a documentação, de fazer auditorias dentro da empresa, né? Para que se sacramente lá no final tudo aquilo que foi conversado no início. Mas existem muitas modalidades de venda e compra. O empresário ele pode vender 100% da sua empresa e depois ficar um determinado número de anos assessorando o comprador, porque afinal de contas sempre o dono da empresa é o DNA da empresa, ou ele pode vender apenas parte da empresa e continuar na mesma posição de CEO que ele tem. Vamos dizer que ele tem planos estratégicos para a empresa nos próximos anos, mas ele não tem capital para colocar aqueles planos em voga. Então, ele traz um parceiro estratégico financeiro que compra parte da empresa dele e aí aquele dinheiro que está entrando na empresa é usado para a empresa se diversificar, crescer, comprar outras empresas, né? Então, existem várias modalidades. Ele pode continuar sócio ou pode vender tudo, ficar um tempo e ir embora. A Netshoes acabou fazendo isso, né? Quando foi adquirida.
E recente, coincidência ou não, eu fiquei sabendo que o Big, por exemplo, o Carrefour está comprando a rede Big. Exatamente, essa é a notícia da vez aí, foi né, a mais recente da vez. E a gente diz em muitas partes do livro, como é uma área que nos surpreende a cada dia, né? Você pode dizer, poxa, estamos enfrentando todas essas questões da pandemia, todas as dificuldades econômicas e fiscais que o Brasil está passando, apesar de que eu sempre vejo as coisas pelo lado positivo e sempre procuro ser otimista, mas nesta área de M&A estão aparecendo, por conta disso, muitas oportunidades de negociação e de aquisição. Justamente porque aquelas empresas que acabam entrando em dificuldade, né, se elas não conseguirem resolver a dificuldade dentro do seu próprio negócio, uma das possibilidades de resolver aquela questão é trazer um sócio estratégico, né? Ou, em último caso, se não tiver realmente bem, é vender a empresa. Então, essa área vai nos surpreender, não só já surpreendeu ainda no ano passado, como já está mostrando aí a que veio este ano, e ainda vamos ter várias novidades ao longo deste ano, que ainda é um ano, né, preocupante e mais de pensamento futuro de retomada dos negócios. Com certeza. Tem que ser. Tem que ter uma expectativa positiva, porque senão a gente não consegue andar para frente, né? É verdade. Paulo, você tem outras obras publicadas, outros materiais, não nesse mesmo tema, é claro, mas você tem outras só para o pessoal conhecer um pouquinho mais? Sim, em 2018, com essa mesma editora literária, eu também lancei um livro, também num grupo de autores, chamado Engage for Business, que era um outro grupo que eu ainda faço parte, mas mudou de nome, agora chama Hub One, presente no LinkedIn. Mas ele era já um grupo diferente, que ele era um grupo do que nós chamamos de superconectores, né? Então, era um grupo muito ligado a redes de networking. Então, lá já foi um livro diferente, foi um número maior de coautores, foram 21 coautores, eu era um deles, e cada um contou algo da sua vida profissional onde o sucesso foi atingido justamente através da conexão, né, com as pessoas, através dessa rede de relacionamento. Eu mesmo chamo a minha rede de networking de patrimônio de relacionamento, porque é o que a gente tem de mais importante. São as pessoas, são os contatos, são os relacionamentos que a gente cria ao longo da nossa carreira. A gente tem que diferenciar muito bem quem você é e onde você está, né? E saber quem são aquelas pessoas que você vai ter contato, apoio e suporte durante toda a sua carreira profissional e, por que não, durante toda a sua vida, né? Então, isso que a gente tem mais de importante. Quando você deixa as portas abertas e, vamos dizer, um nome que é referência do mercado, você vai sempre ter essas pessoas como pontos de ligação com todos os setores do mercado. Legal. Paulo, eu acho que deu para a gente falar bem de você, do livro. Você tem algo mais que você queria incluir antes da gente finalizar? Eu só quero dizer mais uma vez, agradecendo do prazer de estar aqui, eu que sou um adorador da armenidade, né, da cultura armênia, todos os que me conhecem, em todas as áreas de atuação, sabem que eu sou armênio, sabem o que significa o sobrenome Ian, né, conhecem os melhores restaurantes armênios por referência que a gente dá, sabem da história armênia, né? E a gente é participativo. Eu participei recentemente com a minha irmã, a Sandra, na carreata, que foi maravilhosa, né? Naquilo que se propôs a fazer. Então, é um prazer, mais uma vez, estar aqui, poder falar com nossos conterrâneos, compatriotas, amigos de todas, né, as etnias. E, mais uma vez, parabenizar vocês por terem conseguido fazer da vida a um programa, né, de TV, de vídeo armênio, Conexão Armênia, que eu espero que tenha muitos anos pela frente. Parabéns mais uma vez e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado você, Paulo. É isso aí, gente. Encerramos nossa entrevista. Vartinê, é com você. Boa noite.